Então agora com a minha base de morro criada, eu vou atribuir a essa base de morro os dados do meu MDE. Então eu venho aqui em estatísticas zonais, camada raster, o meu MDE da área, da minha base morro polig, que é a minha camada de vetor contendo zonas, e vou atribuir a ele os valores máximos, ou seja, é o ponto mais alto dentro daquela área, e executo. Então ele atribuiu aqui a minha base de morro os valores máximos. E aí eu converto de vetor para raster, utilizando a coluna máximo como referência. Então, unidades de tamanho de saída, unidades georreferenciadas, resolução 30, camada de extensão de saída. Vou escolher do próprio arquivo e vou atribuir aqui a ele o nome de máximo morro. E executo. Então ele gera para mim aqui os valores máximos, né, dentro das minhas áreas. Agora eu vou gerar o meu dado de declividade. Raster, análise, declividade. Vou utilizar o meu dado preenchido, o MDFio, para cálculo da declividade. Vou salvar a declividade como temporário, em graus, porque eu só vou precisar da declividade média. Então eu executo, gerada aqui minha declividade, eu venho aqui na ferramenta estatísticas zonais, escolho a minha camada raster, declividade, e a minha camada vetor contendo zonas, eu vou escolher a base morro polig, e aqui nas estatísticas eu vou inserir a declividade média. Como a gente vê aqui na lei, a lei define que deve ser considerada a inclinação média maior que 25 graus. Então, escolhida aqui a média, eu dou OK e executo. Então, aqui no meu arquivo vão constar os dados de declividade média. Eu vou convertê-lo para raster. Camada de entrada base morro polig, campo a usar declividade média, unidade de tamanho, unidades georreferenciadas, resolução 30, extensão da camada, vou utilizar a própria camada e vou atribuir aqui o nome de declividade min, ou dec_min, e executo. Então eu gerei aqui o meu dado de declividade média. O próximo passo aqui é eu definir as minhas áreas que têm amplitude maior que 100. Então eu venho na minha calculadora raster e eu quero escolher as áreas cuja diferença entre o máximo morro e o meu ponto de cela, né, o meu H cela morro, seja maior ou igual a 100 metros. E aí eu vou atribuir a esse dado o nome de morro maior que 100. E executo. Então aqui, ó, ele me traz como valor de 0 e 1. Deixa eu organizar isso aqui. Valor de 0 e 1. O que é maior e o que é menor que 100. Aí eu vou excluir desse raster aqui tudo que for valor 0. Então, máximo morro 100 dividido por ele mesmo com valores maiores do que 0. Então eu vou colocar aqui como nome morro maior 100 e vou escolher a opção M, né? A opção não, eu vou atribuir aqui a letrinha M para diferenciar. E dou OK. Então ele me retorna um raster com valor só de 1. Então
todos esses dados aqui são pontos com amplitudes maiores do que 100. Agora vamos fazer a mesma coisa com a declividade média. Porque como o meu dado aqui de declividade média que vocês estão vendo, ó, ele inclui declividades menores do que 25, eu vou separar esse dado. Então aqui na minha camada raster, eu quero que os meus dados de declividade média sejam maiores do que 25, conforme diz a lei. Então eu vou atribuir aqui um nome de dec média maior que 25. Então ele vai selecionar como dado binário também o que for maior que 25. Então, como verdadeiro 1, como falso 0. E aí eu retiro também daqui os valores de 0. Então, dec maior que 25 dividido por dec maior que 25 maior que 0. Então eu vou atribuir aqui a esse nome um Gzinho aqui, para ficar 25 graus. E dou OK. Então aqui ó, eu tenho dois dados, que são os dados que eu preciso, que são áreas com declividade média maior que 25 graus e delta H, né, amplitude altimétrica de 100 metros. O próximo passo aqui é eu unir esses dois dados aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a calculadora raster. Como ambos têm valor 1, eu vou multiplicá-los e essa multiplicação ela vai gerar um raster resultante dos dois também com valor 1. Então eu vou pegar a minha declividade média maior que 25 e multiplico pelo meu dado de morro maior que 100 metros. Vou atribuir aqui a ele o nome de times morro e dou OK. E aí ele me gera um dado resultante aqui, onde ele me mostra as minhas potenciais áreas de topo de morro. Agora vamos atrás, né, do terço superior, que é o que a lei coloca. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar a calculadora raster e vou deduzir aqui do meu MDE, da minha área, os pontos de cela, que é o raster H cela morro. Aqui eu tenho os meus mínimos, né? Então, a minha base do MDE. Vou atribuir aqui a ele o nome de MDE mínimo. E dou OK, ele me gera esse dado aqui. E aí eu vou agora atribuir a esse dado aqui, que é a base morro polig, a amplitude altimétrica. Então eu venho nas estatísticas zonais, escolho o meu MDE da área, escolho aqui o meu vetor de zonas base morro polig e vou atribuir a ele os dados de intervalo, que é o meu range, a minha amplitude. Dou OK e atribuo a ele esse dado. Se eu olhar aqui na tabela de atributo, eu vejo que tem o range. Converto agora ele de vetor para raster, utilizando a opção range. Faço a configuração aqui como a gente tem feito, da mesma forma. Extensão da camada da mesma camada. E vou salvar ele como range morro. E executo. Então ele me gera esse dado aqui, ó. Esse aqui são os dados com minha amplitude. E agora eu vou encontrar o terço superior.
O terço superior são aquelas áreas que estão acima dos 2/3 que está definido lá na legislação. A gente vai trabalhar para calcular o terço superior com 2 dados. Vai ser o MDE-min e o range morro. Então a gente vai na calculadora raster e escreve a seguinte expressão: MDE-min dividido pelo range morro, sendo que essa divisão ela tem que ser maior do que 0,667. Na verdade, ele vai me retornar como 1 os valores que são maiores ou iguais ao 0,667, que são os meus terços superiores, e como 0 os valores que estão abaixo. Então, vou salvar aqui o dado como terço superior. Salvo e dou OK. Então, ele me retorna aqui essas áreas onde, em branco, os que são os terços superiores, em preto, os que estão abaixo desse terço superior. Então, eu vou excluir aqui os valores de 0. Volto na calculadora raster, venho em terço superior dividido por terço superior maior do que 0. Vou dar um nome aqui de terço superior 2 e salvo. Então ele me retorna em preto só os valores de 1. O próximo passo aqui é eu calcular a APP. Então eu venho novamente aqui na calculadora raster e multiplico o terço superior 2 pelo dado times morro, que é esse aqui. E esse aqui vai representar a minha APP. Vou adicionar aqui o nome como APP raster. E vou dar OK. Então, essas áreas aqui são as áreas que representam as minhas APPs. Vou fazer uma modificação aqui na renderização do dado, vou colocar ele como verde, melhorar aqui a representação do meu MDE, fazer umas alterações aqui, alterar para sombreamento, altero aqui também para falsa cor. Inverto aqui o gradiente de cores. E aqui está mostrado a disposição das nossas apps de topo de morro. E aqui eu finalizo o processo de mapeamento das apps de topo de morro. Algumas considerações devem ser feitas, né, aqui. Primeiro, é que o resultado mostrado, se você for comparar com o artigo, a gente vê que os resultados mostrados pelo QGIS são diferentes dos resultados mostrados pelo ArcGIS. Então, existe uma diferença no processamento de dado, né? As ferramentas elas nos trazem resultados diferentes. Esse é um dos pontos. Segundo, que a gente viu no decorrer do vídeo, que o tamanho da bacia mapeada lá no início do processo, ele pode influenciar nas apps. Terceiro ponto é a questão da declividade. A declividade, existem vários métodos para calcular e isso pode gerar problema. Então eu finalizo aqui o meu vídeo. Agradeço a você por ter acompanhado até o final. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.